Bom, eu estou na linha com o doutor Lucas Conrado, advogado criminalista, para explicar para a gente o motivo, né, dessa CPI, sobre as bets e tudo mais. Doutor Lucas, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan News Fortaleza. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Eu que agradeço aí a participação mais uma vez e poder contribuir com o seu programa. E agora com essa temática novamente que volta em voga aí para a população brasileira, que no caso são as bets e as apostas esportivas, e agora na modalidade de CPI que foi instaurada no Congresso Nacional e que objetiva analisar o impacto econômico das apostas esportivas, mais precisamente as bets, no orçamento das famílias brasileiras. E aí esse é um tema que tem causado muita discussão, porque as câmaras de comércio têm analisado através de estudos que realmente tem sido causado um impacto gigantesco, onde a gente pode destacar especialmente que o comércio entre 2023 e 2024 teve um prejuízo de mais de 100 milhões de reais devido à redução do consumo, uma vez que a população passou ao invés de consumir, apostar em bets. Pois é, doutor Lucas, a gente estava até comentando aqui no começo do programa também que, infelizmente, a gente vê, eu sei que na lei e até no aplicativo, quando a pessoa faz o cadastro, tem a pergunta lá se é maior de idade, não sei o quê, mas a gente sabe que, infelizmente, celular tá para todo mundo, né? Tem muita criança de 10, 8, 12 anos fazendo muita aposta, né? E comprometendo o orçamento da família. Na sua avaliação, as recentes, o governo ano passado começou a regular, né, e tal, botou algumas regras, mas essas regras o senhor acha que foram suficientes para dar um equilíbrio, para melhorar essa situação? Eu falei outra vez, Thiago, e assim, essa questão das apostas esportivas, apostas em geral, elas chegaram para o nosso país e o governo teve que trocar o pneu do carro em movimento, tá? Ficou uma situação um pouco complexa porque chegou num ponto que o governo não tinha mais como conter a situação e teve que preparar uma regulamentação em caráter de, eu diria, de urgência. E essa regulamentação, eu confesso para você que não consigo enxergar, pelo menos no primeiro momento, que a gente consiga entregar à população brasileira uma fiscalização efetiva com relação ao controle de realmente quem estaria hoje apostando, ou se a gente teria condições de fazer uma triagem específica para poder impedir, por exemplo, que as crianças e os adolescentes eventualmente pudessem estar participando dessas apostas, entendeu? Uhum. Agora, doutor Lucas, eu queria saber assim, se constitucionalmente proibir adolescentes, não digo nem crianças, né, mas adolescentes de 16 anos, por exemplo, trabalha, faz lá o seu jovem aprendiz, não sei, ganha seu dinheiro, ele não poderia, a Constituição permite essa proibição de proibir um adolescente que trabalha, tem seu dinheiro, por exemplo, de apostar, o dinheiro não é dele? E aí eu entro também nisso, o Brasil pode fazer isso, de proibir a pessoa de apostar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz uma proibição de participação de crianças e adolescentes em jogos e casas de apostas, tá? Incluindo as apostas online, até mesmo quem vem a permitir ou induzir essa participação, tá? Uhum. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação, porque o Estatuto da Criança, por mais que a Constituição Federal ela não vai fazer essa regulação. Na verdade, esta é a competência da legislação infraconstitucional, que no caso é a legislação específica. E traz essa previsão no ECA, que o ECA veda justamente porque a criança e o adolescente devem estar direcionada para o desenvolvimento ístico daquele seu momento, ou seja, deve estar concentrada em estudo, em iniciação no mercado de trabalho, e o início prematuro de uma criança e adolescente no mercado de apostas já vai ter uma consequência muito danosa para o seu crescimento futuro. Entendi, perfeito. E com relação aos adultos, né? Até onde a legislação pode ir, não pode proibir, creio eu, mas pode regulamentar, né? Hoje nós temos aí uma portaria do Ministério da Economia, mais precisamente da Secretaria de Prêmios e Apostas, que libera os jogos online. E aí, entre esses jogos de roleta, jogos de crash, jogos até de tiro, que foram incluídos recentemente. E anteriormente, o governo já tinha sancionado uma lei que regulamenta as apostas de cota fixa, que no caso são as populares bets. E essa lei ela não traz, a priori, nenhuma vedação específica para um contexto de adultos.
Agora, ela traz algumas determinações no sentido de que as plataformas elas passem a identificar, eventualmente, adultos que estejam ali apostando de maneira descontrolada e até mesmo submetendo, colocando em risco o desenvolvimento de suas famílias. Uhum. Que esse é um ponto de crítica minha, porque eu considero quase que improvável e impossível que uma pessoa que esteja viciada no jogo, que ela vá clicar, por exemplo, no botão dentro da plataforma de aposta dizendo que está viciada e que está gastando tudo que tem. Eu acho impossível. Não vai, né? Não vai, porque a pessoa já está... É um contrassenso, né? A pessoa já está lá no vício, né? Nós estamos conversando aqui com o Dr. Lucas Conrado, ele é advogado criminalista, sobre a CPI das bets e ampliando também o nosso tema a respeito das bets. Já falamos das crianças, né, e adolescentes, existe uma regulamentação dos adultos. Agora, doutor Lucas, isso não abre porta, na sua opinião, para os defensores, por exemplo, de cassinos, que desejam liberação dos jogos, das casas de apostas físicas mesmo? Isso não abre uma porta para essa turma dizer, olha, tem um jogo virtual que vicia, por que não pode ter aqui um cassino, não pode ter um resort, que não sei o quê, estilo Uruguai, estilo Las Vegas? Não abre uma porta para esse argumento? E aí, não só abre uma porta, mas essa porta já está aberta, porque tem um projeto de lei no Congresso que já discute essa possibilidade de liberação dos cassinos aqui no nosso país, tá? Popularmente falando, a possibilidade de ter uma máquina caça-níquel na rua. Isso já está sendo discutido. E aí, logicamente que nós, enquanto população leiga, ou até mesmo aqueles que são apreciadores do assunto, já se perguntam se é possível ter um cassino online, que é um jogo de roleta, popularmente conhecido como jogo do Tigrinho, um exemplo, que por mais que haja uma regulamentação exigindo que o algoritmo lá que eles utilizam traga um indexador, que o apostador já tenha uma consciência de eventualmente quanto vai ganhar, porque o X da questão, Thiago, é justamente isso. A aposta de cota fixa, ela já mostra para o apostador, se ele vai apostar no jogo Fortaleza e Ceará, que se ele apostar R$1, ele pode ganhar 10, um exemplo. No jogo online, que era aí os jogos de Crash, enfim, esses jogos de roleta, o apostador não tinha nenhum tipo de previsibilidade. Ele não sabia quanto ele ia ganhar. E agora, com a regulamentação, as plataformas que podem rodar, ser autorizadas no nosso país, elas têm que trazer essa informação para o apostador. Por isso era a diferenciação, onde uma plataforma, que no caso a aposta de cota fixa, o apostador já tinha essa previsibilidade, e o outro não tinha, era algo aleatório. Uhum. E esse critério de aleatoriedade, eu confesso para você que não consigo enxergar, pelo menos a primeiro momento, que tenha mudado muito, sabe? Por mais que o sistema lá possa indicar algo, permanece a roleta, permanece uma espécie de cassino online. É uma coisa imprevisível, né? A gente fica se questionando. Então quer dizer que pode ir um cassino online e a pessoa não pode jogar no cassino físico? Qual seria, em tese, a diferenciação moral disso, né?